página 100. Pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula. A gente vai agora estar iniciando o quarto bimestre, tá? Uma apostila nova, apostila número 8. Vamos começar pelo setor A de matemática e fazer, né, compassadamente igual a gente estava fazendo nos outros bimestres, tá bom? Uma aula do primeiro, do setor A, uma aula do setor B, tá bom? Bom, a aula de hoje é sobre números complexos, tá? E a necessidade de se estudar números complexos, ela surge pelo seguinte, ó. Quando nós estudamos em matemática, uma das principais coisas que nós necessitamos em matemática de estudar e de fazer, tá, é resolver problemas com equações. Ou seja, por exemplo, você tem lá uma equação x mais 2 igual a 7. Aí você vai lá e resolve e descobre que o x dessa aqui vale 5. Você tem a solução. Outra hora a gente tem as equações do segundo grau. Por exemplo, x² menos 1 igual a 0. Aí você passa o 1 para o outro lado. Esperar esse caminhão passar aí. E depois passa o expoente para o outro lado na forma de raiz. Aí aparece aqui a raiz quadrada. E aí o x vai ser mais ou menos 1. Aí a gente tem duas soluções, tá? Porém, nem sempre, pessoal, é possível, tá, resolver equações. Tem alguns casos que a gente aprendeu nos anos anteriores que não dá para resolver as equações, porque se o delta for negativo, então a equação não tem solução, tá? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Pense no seguinte, a mesma equação que está mostrada na apostila, tá? Imagine que você tem essa equação aqui, ó, x² igual a menos 1, tá? Essa equação, em números reais, a gente diz que é impossível, tá? Que ela não possui solução. E, de fato, não existe nenhum número real que eu substitua aqui, que quando eu elevo ao quadrado, o resultado dê menos 1. Na verdade, quando eu elevo qualquer número ao quadrado, não vai resultar num número negativo se esse número for um número real. Daí, com o passar do tempo, né, com o passar de todas as coisas matemáticas que os matemáticos foram descobrindo e definindo, Gauss, se eu não estiver enganado, ele chegou à conclusão, né, ele chegou a cogitar um novo conjunto, e esse conjunto foi chamado de conjunto dos números complexos, que é um conjunto que surge com a possibilidade, tá, de resolver esse tipo de equação. Então, ele foi lá, criou-se o conjunto dos números complexos, que é representado por essa letra C, com essa barrinha do lado, tá? Então, o conjunto dos números complexos vai introduzir para a gente uma forma, tá? Bom, uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês é que o conjunto dos números complexos contém, tá, uma cópia dos números reais, tá, igualzinho aos números reais, porém, ele tem uma extensão, na verdade, que faz aí uma alusão à complexidade, que a gente vai utilizar uma letra para representar os números complexos, que é a letra I. Eles vão chamar isso de número imaginário. Tá? O acento não pode ser aqui, tá? O acento tem que ser aqui, tá? Observação, o acento só pode ser nas 3 últimas sílabas. Tá? Não pode ser na quarta, não. Bom, então, essa unidade I, ela vai receber um valorzinho interessante. Na verdade, nós vamos definir o seguinte, que I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Tá? E depois a gente vai aprender, claro, fazer contas com essa unidade imaginária, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um minutinho. Estou usando o Windows agora. Faz tempo que eu não uso. Eu estou meio devagar no uso do Windows. Meio chatinho de usar. Então, esse aqui é um print lá da nossa apostila, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que já está escrito ali. E olha só o que diz aqui na definição para a gente, ó. Todo número complexo Z, que a gente vai chamar agora de Z, pode ser expresso na forma algébrica A mais BI, em que A é um número real, B também é um número real, e eles são chamados de ordem de parte real e parte imaginária de Z. Então, por exemplo, nós temos aqui 5 exemplos de números complexos, tá? Nós temos o 3 mais 4i,
Nesse caso aqui o A é 3 e nesse caso aqui o B é 4, tá? Nós temos o menos 1 mais I raiz de 3. O menos 1 é o A e o raiz de 3 é o B. Nós temos o Z igual a 12, que nós chamamos de número real, tá? Nós temos que o B aqui vai valer 0. Nós temos o menos 1, novamente o B é 0, e nós temos o Z igual a 5i, onde o 0 vai ser o A e o 5 vai ser o valor de B. Quando não tiver o valor real, tá? O valor real sozinho, a gente diz que esse aqui é um imaginário puro, porque ele só possui a parte imaginária. Ou seja, a parte real, ela não existe nessa expressão, tá? Bom, dando continuidade aqui, deixa eu abrir um novo aqui, ó, e vamos analisar a próxima parte aqui. A próxima parte é o seguinte: os números imaginários com parte real nula, como no exemplo 5, tá, são chamados de imaginários puros, como eu havia mencionado para vocês. E uma outra observação que é importante, ó, sendo x, y, a e b números reais, dois números complexos eles serão iguais, eles são equivalentes, tá? Se o número real x for igual ao número real a, que está sozinho, e a parte imaginária for igual à parte imaginária do b, do segundo número, certo? Então pode acontecer de nós termos exemplos hoje que vai envolver essas igualdades aí, e a gente vai estar aplicando elas na hora de resolver os nossos exemplos, tá? Uma outra coisa aqui é a questão da multiplicação. Dois números complexos U e V, quando multiplicados igual a zero, isso vai implicar que um dos dois tem que ser zero, tá? Uma outra regra que nós temos oriunda dos números reais, que a gente aprendeu com números reais. Nessa parte agora que eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui as regras de produtos, a regra dos produtos envolvendo, tá, pessoal, os números imaginários. Então, nós temos aqui, ó, o produto da soma pela diferença, tá? Aqui, ó, nessa primeira parte aqui, nós temos com números complexos, tá? E aqui nós temos com números reais, tá? Percebam a diferença aqui, tá bom? Veja que no números complexos, a parte imaginária aí vai sumir, mas quando a gente for fazer os exemplos, eu vou fazer passo a passo para vocês verem a aplicação dessas fórmulas aqui. Essas fórmulas são fórmulas que nós já estudamos lá no primeiro ano do ensino médio, quando nós estávamos estudando produtos notáveis, tá? Só que algumas, quando você acrescenta a variável i, o número imaginário i, elas não ficam iguais ao que nós havíamos estudado anteriormente, tá? Eu vou fazer dois exemplos aqui, e aí nós vamos fazer os exercícios que vai ficar mais melhor de eu explicar para vocês. Então vejam o seguinte, ó. O primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês é justamente esse exemplo aqui. Imaginem que nós temos o seguinte, ó. Nós temos A mais B, tá? Ao quadrado. Isso aqui é o números reais comuns, tá? Então, isso aqui é A mais B vezes A mais B, tá? Isso aqui a gente já sabe fazer. A gente aprendeu lá no início do primeiro ano. Aqui a gente usa distributiva, como vocês estão acostumados. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Mais. Aí nós vamos fazer distributiva com B, B vezes A, AB, mais B vezes B, B ao quadrado, tá? Essa parte do meio a gente pode somar ela. Então nós vamos ter, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque AB mais AB é 2AB, mais o quadrado do segundo. Isso aqui a gente aprendeu, né? Você já vem estudando isso aqui desde o oitavo ano do ensino fundamental. Não é algo novo, né? Não é algo novo para a gente estudar. Então, essa aqui é a parte com o número real. Agora, imagina o seguinte, quando eu faço isso com números complexos, ó, quando eu acrescento uma unidade imaginária aqui, o que acontece? Mesmo procedimento, porém, lá no final, as coisas vão ter uma mudança, que a gente vai ver agora passo a passo. Ó. Novamente, distributiva, ó, A vezes A ao quadrado, mais A vezes BI, ABI, mais BI vezes A, colocando em ordem alfabética, ABI, e BI vezes BI vai dar B ao quadrado vezes I ao quadrado. Pronto. Agora vamos simplificar. Esses do meio dá para simplificar.
Então, nós vamos ter a ao quadrado mais 2ab vezes i, mais, olha só, b ao quadrado repete, e o i ao quadrado, a gente precisa lembrar que o i ao quadrado é menos 1. Definição aqui de números complexos. O i ao quadrado é menos 1. Então, ele é importante lembrar que i ao quadrado é menos 1. E aí, esse menos com esse mais vai dar menos. Ou seja, a ao quadrado mais 2abi menos b ao quadrado. Chegamos ao final. Então, percebam que, olha só a diferença deles, né? Claro que vai ter duas diferenças. A primeira é a presença do i, da unidade imaginária, e a segunda é esse sinal de menos, ó, que muda de um para o outro, tá bom? Então, dá para fazer sempre com os números complexos, é só digamos assim, digamos que você subiu o degrau, sabe resolver equação, produto notável, sabe fazer todas as regras que a gente aprendeu com números reais, tá? Eu suponho que até agora você esteja 100% aí na aprendizagem. Então, nós estamos subindo mais um degrau. Esse degrau agora inclui para a gente o número imaginário i. E as aplicações dos números imaginários são várias, tá? Um ponto é na física elétrica, quando nós estudamos a elétrica, circuitos elétricos, muitas vezes nós fazemos o uso, tá, das unidades imaginárias para simplificar nossas representações. Mais para frente a gente vai ver algumas aplicações. Por enquanto, vamos nos atentar para o cálculo, tá? Para o cálculo básico, para depois a gente poder aprender outras coisas um pouco mais complexas. O que eu vou fazer agora, tá? Vamos pegar e resolver os exercícios da apostila, tá bom? Deixa eu abrir aqui a apostila, peraí. Aqui nos cadernos digitais. Eu ia fazer em outro lugar, mas eu vou usar o caderno digital porque eu ainda não encontrei um programa bom no Windows para eu fazer desenhos igual eu tinha no Linux. Estou até pensando em voltar, já estou com saudade. Cadê? É o caderno 8, esse aqui. A página que eu tinha falado para vocês, qual que era? 100, né? Então vamos lá. Eu já achei. Já achei. Se vocês não estiverem vendo a apostila, vocês me avisem, tá? Se alguém não estiver vendo. Então vamos lá. São duas questõezinhas que nós vamos fazer. A nossa aula é rápida mesmo, porque é pouquinha. Então vejam só a primeira questão. Resolva nos números complexos, tá? Então a primeira questão é a seguinte, ó. X² igual a menos 1, tá? Então nós temos aqui, ó, x² igual a menos 1. Deixa eu ver se eu consigo... aqui, tela cheia. Bom. Então aqui nós temos, ó, x² igual a menos 1. Como que nós vamos resolver essa conta aqui? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos pegar e passar o expoente 2 para o outro lado na forma de raiz, ou seja, nós vamos ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Certo? Só que quem é a raiz quadrada de menos 1? Lembre-se o seguinte, eu sei que i ao quadrado é menos 1, ou seja, o i ele vai ser a raiz quadrada de menos 1. Logo, x é igual a mais ou menos i. Esse é o valor da variável x, tá? Então, a solução dessa equação é i e menos i. Lembrando que esse i é a raiz quadrada de menos 1, tá? Agora vamos para o exemplo B aqui. X² menos 4. Mesmo procedimento, pega o expoente 2 e passa para o outro lado na forma de raiz quadrada, tá? Então vejam comigo o seguinte. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? E aí a parte negativa, por conta do negativo, unidade imaginária. Então, a solução dessa equação do segundo grau é 2i e menos 2i. E, por fim, nesse exemplo básico aqui, antes de a gente fazer isso, deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida?
Não? Então, tranquilo. Vamos fazer, então, esse aqui. Agora, vamos fazer essa aqui, que é um pouco mais complexa, né? Vamos lá. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau completa. Então, a gente vai ter que utilizar a fórmula que a gente geralmente chama de fórmula de Bhaskara, tá? Vamos identificar aqui, ó. O coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale 2 e o coeficiente C vale 4. Vamos calcular o delta, né? Como vocês devem lembrar, B ao quadrado menos 4AC. O B é o 2, então fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é 4, vezes o C, que é 4. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 4 menos 16, menos 12. Esse é o valor do nosso delta, tá? O valor do nosso delta. Ué, desapareceu o trem aqui. Deixa eu só substituir aqui de novo. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso vai dar 4 menos 16, que é igual a menos 2, tá? Calculamos o delta. Logo, vamos calcular o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. O b é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 12, dividido por 2 vezes a, que é 1. Bom, aqui a gente vai lembrar o seguinte, ó, vamos colocar aqui o 2, vamos lembrar que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 3, só que eu preciso lembrar que aqui tem um menos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o menos aqui. Menos aqui, né? Isso tudo dividido por 2, tá? Então, nós teremos menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 3 não tem exato, então fica raiz de 3. Como tem um sinal de negativo aqui dentro, então a gente pode colocar o i, tá? E isso aqui é dividido por 2, tá? Como tem 2 em cima e embaixo em todos os termos, eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 dividido por 2 dá 1, então fica 1i, aí a gente só deixa o i, e raiz de 3, e embaixo eu não preciso repetir, porque 2 dividido por 2, 1, tá? Então, essa vai ser a solução do nosso problema, tá? Então, escrevendo a solução, portanto, a solução é menos 1 mais i raiz de 3, e a outra solução, a outra raiz é menos 1 menos raiz de 3. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Menos raiz de 3. Faltou o i aqui. E aí nós temos a solução dessa questão, tá? Então, claro, por mais simples que possa parecer os números complexos, né, a gente pode complicar. E por mais complicado que você ache que possa ser, a gente pode deixar tranquilo de se fazer, tá? Depende, claro, de cada exercício, depende de cada questão que é colocada para a gente estar resolvendo, tá? Então, tem questões fáceis, difíceis e, né, impossíveis de serem feitas. Bom, então beleza, fizemos aqui a questão 1, né? Vamos para a questão 2. O que diz a questão 2? A questão 2 vai falar um pouco sobre aquilo que eu falei de Gauss. Ó. Em 1798, o matemático alemão Gauss provou que, em C, toda equação algébrica tem pelo menos uma raiz real ou imaginária. Uma consequência desse teorema que ele provou, que sempre tem solução, tá, gente, para a equação algébrica, é que em C, uma equação de n graus tem exatamente n raízes. Por exemplo, uma equação do segundo grau tem 2 raízes. Uma equação do terceiro grau tem 3 raízes. Uma equação do quinto grau vai ter 5 raízes. Aqui diz o seguinte, ó, x ao cubo igual a 8 tem 3 raízes, tá? Uma delas é o número 2, porque a gente já sabe, né? Raiz cúbica de 2 é 8. De 8 é 2, tá? Esse aqui a gente consegue fazer tranquilo de cabeça. Agora a pergunta é, quais serão as duas outras equações e soluções imaginárias, né? Quais serão as duas outras raízes? Vamos lá, então, tentar chegar nessa conclusão. Então, nós sabemos que x ao cubo é igual a 8, tá? Essa é a equação que a gente tem que resolver e encontrar a solução, ok? Mas nós sabemos, por exemplo, que isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo
menos 8, né? Igual a zero. Basta eu passar o 8 para o outro lado subtraindo. Além disso, se eu quiser, eu posso usar essa forma aqui de se escrever o 8. Ó. O 8 é igual a 2 ao cubo. É uma outra forma, uma forma fatoriada de se escrever ele. E aí nós vamos verificar isso aqui. Ó. Quando eu tenho x ao cubo menos 8 ao cubo, eu posso utilizar uma dessas expressões aqui. Ó. No caso, é o negativo. Ó. Então, eu posso utilizar essa regra. A menos B, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, no lugar de A ao cubo menos B ao cubo. Ou seja, ó, eu vou pegar essa formulazinha aqui, tá? Essa de cima aqui, o A menos B. Deixa eu ver se eu consigo deixar... Opa, foi demais. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui de uma forma que dá para eu ver e escrever ali embaixo. Opa, mais um pouquinho. Então, pensa o seguinte, ó, o x é o A e o 2 é o B, tá? Então, vai ficar x menos 2, x quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Então, isso daqui, usando a fórmula lá, é x menos 2, né, o A menos B, vezes o A ao quadrado, mais AB, né, então 2x, que é o AB, mais o B ao quadrado, no caso 2 ao quadrado. E isso aqui é igual a zero, tá? Que é essa regra aqui, ó. Uma outra coisa que a gente vai utilizar aqui, ó, tá vendo que a multiplicação aqui, essa multiplicação aqui, tá dando igual a zero? Então vejam essa regra aqui, ó. Multiplicação dando zero, então a primeira é zero ou a segunda é zero. Ou seja, daqui eu posso concluir duas coisas. X ao quadrado, x, né? X ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. X menos 2 é igual a zero. Ou x ao quadrado mais 2x. 2 ao quadrado é 4, né? É igual a zero. Um dos dois é igual a zero. Daqui, se eu passo 2 para o outro lado, eu sei que o x é igual a 2. Só que essa aqui eu já sei a resposta, né? Já sabia que era 2, uma das respostas. E daqui eu posso concluir, ó, a partir do item C da questão 1, ó, que é a mesma equação, que a solução é menos 1 mais i raiz de 3, e a outra solução é menos 1 menos i raiz de 3. Não preciso fazer o cálculo de novo, porque eles já colocaram para a gente aí, justamente para cair nessa equaçãozinha aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo resolvendo ela. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Então é isso aí. Essa foi nossa aula de hoje sobre números complexos. Semana que vem, não, amanhã, né? Nós vamos ter mais uma aula de números complexos e na sexta-feira a gente vai ter uma aula de outro conteúdo, que seja o conteúdo do setor B, tá? Geometria. Se eu não me engano, a gente vai ver pirâmides, tá? Começar a ver estudos de pirâmides. Então eu vou estar encerrando a gravação por aqui agora. Peço que vocês ainda não saiam, tá? Eu vou fazer